Capítulo 20. Onde foi parar o Brasil? Estavam há 3 longos meses navegando pela imensidão do oceano, sem ver uma única e mísera ilha. Rumavam a uma terra pouco conhecida, Brasil. Milhares de pessoas portuguesas em centenas de navios britânicos rumo à nova terra. Nos navios, algumas pessoas já haviam perdido a esperança de encontrarem uma porção de terra. Havia se conformado com a morte que logo subiria dos porões, já que logo de lá a comida não mais viria. Até que o descobrimento da América era uma farsa. Na cabeça dos desesperados, pensavam que jamais alguém tivesse encontrado alguma porção de terra além dos oceanos. A fuga súbita não teria ocorrido sem a ajuda da nação que vinha sendo sufocada por conta da dominação de Napoleão na Europa. Aos olhos do mundo, o tirano dominava todo o continente pelos poderes políticos e econômicos, mas Felipe e Napoleão sabiam que quanto mais territórios controlavam, mais perto ficavam da relíquia. Nem tudo sempre dá certo como se espera. A tropa de Napoleão não conseguiu passar pelas forças militares e pelos navios da Inglaterra. Como estratégia de sufocamento aos países que ainda insistiam em não se submeter ao domínio de Napoleão, ele determinou o bloqueio continental, mas Portugal e Inglaterra eram velhos aliados. Foi de onde o socorro veio. O que havia acontecido antes e como a ajuda de quem estava em viagem não importava, o que importava era o que acontecia agora naquele monte de casas flutuantes. No navio da família real, a rainha já havia sido possuída por 7 demônios da impaciência. Passava a maior parte do tempo embriagada para evitar ser assombrada pelo ócio, pela claustrofobia. Nem sabia que tinha isso, mas quando descobriu já estava dentro do navio e dentro do próprio navio teve que se curar. Carlota, no começo da viagem, estava encantada pelo oceano. Dormia contente, hipnotizada pelo balanço das ondas. Estava tão bem que passava grande parte do tempo com o príncipe curtindo uma nova lua de mel. Na segunda semana, isso já havia perdido a graça. Os dois já não suportavam o cheiro um do outro. Então decidem voltar aos velhos hábitos. Começam a fazer visitas escondidas aos compartimentos de nobres que estão no navio real. Pedro e os irmãos corriam por todos os cantos. Estavam amando cada minuto da viagem. Pedro não usou seus poderes em nenhum momento, nem mesmo quando enfrentaram uma tempestade que partiu ao meio 2 das embarcações. Pelo menos foi isso que os pais pensaram. Todos dormiam. Na verdade, a maioria dormia. Alguns jogavam, transavam, liam, ou o que mais os fazia ficarem acordados, mas a família real dormia. Era madrugada. A tripulação estava bem acordada e aflita. O céu estava coberto pela fúria do universo. Algo o deixara zangado. No horizonte, as nuvens eram tão grandes que pareciam se encontrar com as gigantes ondas que atormentavam a viagem. Assim que a primeira onda atingiu a primeira embarcação, essa não resistiu e lá se foram centenas de pessoas ao encontro da morte. Um trovão avassalador acorda Pedro, que se levanta assustado, assim como todos os outros da embarcação que transportava a realeza. Por sorte, essa embarcação estava no meio das outras e não na frente. Todos vão às janelas ou sobem para o convés. Após virem o mundo desabando, começam a rezar. Onde foi parar esse Brasil? Não acredito que fugimos de Portugal para salvar nosso menino e vamos morrer todos no mar. Se acalme, mamãe, vamos ficar bem. Como vamos ficar bem, João? Já viu lá fora como estão as águas? Como estão os céus? Não sei se seremos engolidos pelas águas ou pelas nuvens. Vamos ver se temos boas notícias dos navegadores. Senhora, minha rainha, é arriscado subirmos para falar com a tripulação. Carlota, se tivermos de morrer, morreremos aqui embaixo ou lá em cima. Mamãe, nós vamos morrer? Pergunta Maria Francisca, a irmã 2 anos mais nova que Pedro.
Não, minha filha, a vovó não quis dizer isso. Eu quis sim, diz Dona Maria, fora de si. Mamãe, ela é uma criança, quer traumatizá-la? Desculpe-me, é que estou aflita com essa viagem interminável e agora mais essa. Não se desculpe, rainha. Só estamos todos com medo. Posso tentar fazer alguma coisa? Não, pelo amor de Deus, tu não podes fazer nada. Quer que todos descubram sobre? Vamos dar as mãos e vamos rezar, é o que nos resta fazer, diz o príncipe Dom João VI. Não acho que vai adiantar alguma coisa, mas pensamentos positivos nunca é demais, diz a rainha. Na sala usada pela família real para fazerem as refeições, o que os alimenta é o medo. As mãos dadas e as orações não amenizam o temor. As crianças choram. Santificado seja o vosso nome, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estais, fazem uma repetição infinita de um Pai Nosso vazio e flácido. Preciso ir ao banheiro, diz interrompendo a verborragia o príncipe ruivo. Que horror, interromper a oração assim para ir ao banheiro? Melhor alimentar os peixes do que infectar a sala, não? Que garoto mal educado, vá, saia logo. Chegou ao banheiro, abriu a pequena janela e pôde pressentir que, se não fizesse nada, em poucos minutos não restaria nenhum navio. Não conseguiu acalmar a tempestade antes dela destruir o segundo navio. Deu ordens para que a tempestade se acalmasse, mas só a ponto de não mais fazer danos aos navios. Deixou as águas levemente agitadas e o céu densamente trevoso. Não queria que parecesse um milagre. A viagem se seguiu graças ao nosso herói. 3 meses haviam se passado. Agora o racionamento dos recursos de subsistência estava fazendo com que todos enlouquecessem. Os demônios de Dona Maria estavam se espalhando e possuindo a todos nas embarcações. Capítulo 21. A Sala das Salas. Sob um capuz escuro escondendo o rosto, ela se materializa no quarto onde a morte acabara de se acomodar, aguardando o último suspiro de Dom João VI ser expirado para o levar ao portal do fim. Todos no quarto, servos, médicos e realeza, se assustam a ponto de morrer. Por sorte, nenhum deles tinha problemas no coração, caso contrário, teria sido letal. Por favor, acalme-se, não quero fazer mal. Quem és? Pergunta Dona Maria, aflita. Chamem um padre, isso é coisa do diabo, diz o avô e rei Pedro III. Não, por favor, não façam isso. Se não me deixarem salvar o garoto, ele morrerá, interpela a desconhecida. Que diabos é você? Pergunta a rainha. Minha rainha. Não sou sua rainha, coisa obscura das trevas, agora se explique. Certo, quem eu sou é irrelevante, mas podem me chamar de Jerusa. E tudo que posso dizer é que se não me deixarem salvar o garoto, ele padecerá e com ele a linhagem de vossas majestades. Nenhuma de suas filhas, afinal, terão mais filhos homens. Morrerão todas precocemente, assim como ele, se não me deixarem salvá-lo. Então você é uma bruxa? Deixe-me ver seu rosto, bruxa. Deixe-me salvar seu filho e proteger seu reino, e em troca me protegerás de qualquer perseguição por bruxaria. Saiam todos do quarto, vamos, me deixe com minha esposa e essa coisa. Mas, majestade, não é perigoso? Pergunta um dos 2 médicos. Saiam, deixe-nos a sós. Não quer que um de nós fique, meu senhor. Quer apanhar escravo? Não, senhor. Tic-tac, tic-tac, ironiza a mulher sob o capuz. Vamos, andem, ficaremos bem. Todas as pessoas que estavam no quarto escuro e deprimente saem. A mulher se dirige até as janelas cobertas pelas cortinas grossas que impedem a luz de entrar. Ao fazer isso, o garoto começa a tremer. Feche as cortinas, a luz não tem lhe feito bem. Se acalme, rainha, ele vai ficar bem. Volta até a cama onde o moribundo está deitado. Balbucia algumas palavras ininteligíveis. Aquele idioma não fora decifrado pelo casal real. Ela riu ao sentir o medo latente sendo emanado do casal. Na verdade, não estava falando nada que realmente tivesse efeito mágico sobre o garoto,
mas precisava fundamentar no casal a certeza de que ela fosse uma bruxa. Coloca as mãos sobre o garoto. Um vento forte entra pela janela, fazendo os cabelos de todos esvoaçarem. Uma energia vermelha começa a ser extraída do príncipe. A bruxa absorve a energia e, na sequência, ela faz emanar das mãos uma energia azul que entra no corpo do príncipe, devolvendo-lhe a saúde. O vento cessa. O príncipe respira fundo, abre os olhos e, ao ver os pais, sorri. Os pais estão pasmos. Avança sobre o filho e o abraçam. A mulher observa a cena sorrindo feliz. Ela se senta em uma cadeira que está próxima a uma cômoda que tinha uma lamparina quase morta, iluminando o quarto antes das janelas serem abertas. A rainha se solta do filho e olha em direção à mulher que acabara de salvar seu filho. Esperava que fosse uma velha caquética e cheia de verrugas. Oh, meu Deus, você é linda! Lá estava Jerusa pela primeira vez se apresentando à família real. Obrigada. Por que se arriscou para salvar nosso filho? Pergunta o rei. Foi ela que me curou, papai? Sim, meu filho. Quem é a senhora? Eu sou a mulher que esperou 15 anos por esse momento. Desde que eu nasci, a senhora sabia que quase morreria hoje? Eu sei de muita coisa, meu príncipe. Qual seu nome, moça? Pergunta a rainha. Pode me chamar de Jerusa. Como podemos te agradecer? Majestade, o senhor pode me agradecer, permitindo que eu proteja seu reino e protegendo a mim da igreja. O casal real se olha e decide instintivamente por dar um voto de confiança à mulher que acabara de salvar a linhagem da dinastia Bragança. Havemos de fazer muitas outras perguntas para ter certeza de que não tens más intenções, mas em agradecimento pelo que acabara de fazer pelo nosso filho, tu serás sempre bem-vinda à nossa mesa. Sim, nem pareces bruxa, então ninguém suspeitará. Serás uma prima distante? Onde moras? Não houve resposta. Assim como aparecera, sumiu no ar. Muitas outras visitas foram feitas e, mesmo contra o gosto de Jerusa, ela ajudou a coroa portuguesa em muitas conquistas, tudo porque sabia que um dia um príncipe nasceria e mudaria a história. Quando se sabe o curso do destino do mundo, torna-se um guardião da história, um escritor que faz ajustes para que nada saia do percurso. Jerusa sai da sala onde se instalava sua biblioteca, passa pelo corredor e entra em uma porta que dá acesso à Sala das Salas. Não era bem uma sala, era um corredor cujo fim, se olhado de uma de suas extremidades, tinha o tamanho de um grão de mostarda. Era quilométrico. Ao passar pelo corredor, Jerusa caminha cantando. Quem haveria de tirar da minha face o manto, de cessar o meu pranto e limpar minha vergonha? Quem haveria de salvar minha consciência? Quem poderia devolver-me a inocência? Ninguém, 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 ninguém. De jeito nenhum, ninguém pode me ver, ninguém pode saber, de jeito nenhum. Alguém aguentaria, ninguém acreditaria. Ninguém, 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 ninguém. A música não tinha muito sentido, não para quem a ouvisse fora de um contexto, mas Jerusa limpava sua alma cantando. Ela poderia paratar direto na porta que a levaria para onde quisesse ir ou simplesmente se materializar onde quisesse. Poderia voar. E voou. Sim, ela gostava de voar. Começou a voar, mas não para acelerar o caminho. Voava na velocidade de lentos passos. Durante o percurso, brincou com as cores das paredes, trocou de cores entre o azul, o amarelo, o verde e o branco, sorriu. Depois mudou as cores das portas, cada uma de uma cor diferente. Centenas de portas, cada uma com cor diferente. Finalmente estava em frente à porta. Como se nenhum dia tivesse se passado desde que salvara Dom João VI, passou pela porta
e entrou na história de mais uma pessoa. Ela nunca fazia uma visita a alguém por acaso. O ser humano foi criado com algumas limitações para que sua capacidade mental não fosse utilizada em sua totalidade. Isso fora feito, pois o ser humano é muito suscetível ao mal. Imagine o que os homens fariam uns aos outros, caso pudessem tirar uma vida com um simples estalar de dedos. Quantas pessoas não teriam morrido? Você que lê não faria isso, já que é um dos escolhidos, mas todos os que não foram aparatados contigo poderiam ter feito mais mal que fizeram no velho mundo, caso fossem dotados de poderes. No entanto, para o perfeito equilíbrio do universo, algumas pessoas nasceram com poderes, pessoas que dificilmente se converteriam ao mal. Essas pessoas tinham poderes para fazerem o bem, ajudando aos enfermos, aos pobres e a quem de algum modo pudesse ajudar. Quem diria que algumas dessas pessoas seriam corrompidas? Nem mesmo quem criou o homem previu isso. As pessoas más, dotadas de poderes, começaram a ser chamadas de bruxas, e com o tempo qualquer pessoa, boa ou má, era considerada bruxa. Bruxas passaram a ser caçadas e mortas. Maria Leopoldina era uma bruxa, e Jerusa entra pela porta da Áustria para salvá-la. Por sorte, não precisaria de muita cerimônia para se apresentar ao casal de reis, já que esses sabiam que a filha era uma bruxa e a protegiam. A família real austríaca está jantando. O rei está feliz, pois o reino nunca estivera tão próspero. Estava tão feliz que se recusou a fazer um jantar político. Na sala pequena e reservada estavam apenas o rei Francisco I, a esposa Maria Teresa e Maria Leopoldina. Até os empregados foram dispensados. Jerusa se materializa em uma das cadeiras. Ela gostava de entradas assustadoras. O primeiro impacto sempre é o que fica na mente. Jesus, Maria, José, quem é você? Pergunta assustada a esposa do rei. O rei está engasgado. A filha se levanta e vai até o pai bater-lhe nas costas. O que é isso? Seja lá quem sejas tu, está querendo matar-me? Quem te enviou a mim? Se acalme, meu rei, vim em missão de paz. Céus, que bruxa consegue fazer isso? Prazer, meu nome é Jerusa. Vim, pois preciso alertar que em breve a sua filha será descoberta e morta pela condição dela. Que condição? O que você sabe sobre nossa vida, sobre nossa menina? Pergunta Maria Teresa. Acham mesmo que precisam escondê-la de mim? Como assim ela será descoberta? Suponho que o que diz sobre ela seja verdade. Caso descubram qualquer coisa que possam julgá-la, eu sou o rei, eu digo que pode ou não ser feito dentro do... O senhor estará morto, interrompe Jerusa, pegando uma maçã dentre outras frutas do centro da mesa. O quê? Não pode ser, sou mestre nas habilidades de ser político. Sim, eu sei. Inclusive o senhor tem duas escolhas. Ser esse rei fenomenal, o rei que fará aliança com a Grã-Bretanha, Rússia, Prússia e Suécia, e juntos liquidarão definitivamente com a França, mas morrerá 2 anos depois nos braços da filha que tentará te salvar usando os poderes, fazendo dela uma bruxa a ser aniquilada. É sério que venceremos Napoleão? Sim, essa é uma possibilidade que termina com os 2 mortos, diz apontando para o rei e sua filha. Teria como eu ver esse futuro? Sentir o prazer da vitória contra o crápula do Napoleão? Não. Mas por que não? Como podemos acreditar em ti? Indaga a esposa, que observa ansiosa pelo veredito daquele encontro. Afinal, ela adoraria que fosse verdade. Assim, o marido teria mais tempo para a família e momentos como aquele jantar se repetiriam mais vezes. Não, majestade, posso contar. O futuro possui inúmeras possibilidades em constante oscilação que sempre resultam em um mesmo fim, ainda que os percursos mudem. Se eu lhe mostrar, certamente enlouquecerá. Afinal, tu verias todas e cada passo que desses, a partir desse momento, lhe atormentaria. Quanto à pergunta da senhora, diz olhando para Maria Teresa, se vós pudesseis acreditar em mim.
Peço que para que Leopoldina encontre a verdade em meus olhos. Eu já encontrei a verdade. Qual a segunda opção que temos? Capítulo 22. Terra à vista. Não fazia a menor ideia de que, mesmo antes de nascer, o seu propósito era o de estar ali olhando para o horizonte e gritando, entre aspas, terra à vista. Claro, todos possuem livre-arbítrio, mas algumas pessoas nascem com um destino que, não importa quais escolhas façam, sempre irão gritar, entre aspas, terra à vista. Desce as escadas e sai batendo em todos os quartos e gritando pelos corredores até chegar aos quartos reais. Terra à vista! Terra à vista! Acordem! Estamos chegando, acordem! Entra no quarto dos pais que ainda dormem e grita eufórico. Levante, venham ver, estamos chegando ao Brasil. Que algazarra é essa, a essa hora, garoto? O sol nem raiou direito. Venha, meu pai, estamos chegando ao continente. Será? Tu estás a falar sério, meu anjo? Pergunta a mãe. Nem brinca com isso, meu filho, diz o pai levantando-se empolgado. A criança no berço acorda chorando. Os outros irmãos de Pedro entram no quarto, estão eufóricos. Em instantes, todos os passageiros disputam um lugar ao sol para ver as árvores no horizonte. Todos começam a cantar a canção do primeiro brasileiro a ser publicada em Lisboa e que tanto sucesso fizera a ponto de instigar todos que leram e depois cantar a canção, querer conhecer o lugar que estavam prestes a conhecer. A Ilha de Maré, Manuel Botelho de Oliveira. Jaz oblica forma e prolongada, a terra de Maré toda cercada, de Netuno que, tendo amor constante, lhe dá muitos abraços por amante. E botando-lhe os braços dentro dela, a pretende gozar por ser muito bela. Nessa assistência tanto a senhoreia e tanto galanteia, que do mar de Maré tem o apelido, como quem preza o amor de seu querido, e por gosto das prendas amorosas fica maré de rosas, e vivendo nas ânsias sucessivas são do amor marés vivas. E se nas mortas menos a conhece, maré de saudades lhe parece. Vista por fora é pouco apetecida, porque aos olhos por feia é parecida, porém dentro habitada é muito bela, muito desejada. É como a concha tosca e deslustrosa, que dentro cria pérola formosa. As plantas sempre nela reverdecem, e nas folhas parecem, desterrando do inverno os desfavores, esmeralda de abril em seus verdores, e delas por adorno apetecido, faz a divina flora seu vestido. Não falta aqui marisco saboroso, para tirar fastio ao melindroso, os polvos radiantes, os lagostins flamantes, camarões excelentes, que são dos lagostins pobres parentes. Retrógrados caranguejos, que formam pés das bocas com festejos, ostras que alimentadas estão nas pedras, onde são geradas. Enfim, tanto marisco em que não falo, que é vário perrexil para o regalo. Esta ilha de Maré ou de Alegria, que é termo da Bahia, tem quase tudo quanto o Brasil todo, que de todo o Brasil é breve apodo. Se algum tempo se tereia a achara, por esta sua Chipre desprezara, porém tem como Maria verdadeira, outra Vênus melhor por padroeira. Enquanto cantavam lentamente, a ilha se tornava maior. Quanto maior a ilha se apresentava, mais eufórica a rainha ficava. Tão eufórica que... Já passamos mais de 3 meses nesse maldito navio, certamente morrerei nessa terra. Então enviem mensageiros até o continente, digam quem somos e organizem uma cerimônia. Uma cerimônia, uma festa para nos receber. Quero que todos pensem que viemos... Mas, mãe, estamos todos cansados.
Não saio desse navio antes de providenciar em nossos aposentos em um dos palácios que devemos ter. Como a senhora quiser, mas como combinamos, vamos fixar morada no Rio de Janeiro. E onde estamos? Bahia. Não havemos de permanecer na Bahia, mas quero que providenciem pouso para nós. Quero uma festa. Nada nem ninguém naquele navio a faria mudar de ideia. Foi até alguns funcionários com cargos políticos e deu-lhes as ordens da rainha. Pediu a 7 condes que espalhassem a notícia aos passageiros de que ninguém desceria do navio, exceto aqueles que iriam organizar a recepção à família real e demais nobres do navio, a tripulação e passageiros dos outros navios. Todos os passageiros cochichavam e amaldiçoavam a rainha por tal atitude. Os netos não sairiam de suas cabines para comerem, exceto Pedro, que foi ao quarto da avó contestá-la. Minha avó, por que nos tortura dessa forma? Pensas que também não estou mal com essa espera? Que não estou ansiosa para sentir o chão firme novamente? Mas então, por que temos que esperar? Já estamos esperando por um dia e noite inteiros. Quanto tempo mais vai demorar? Filho, um dos principais motivos para virmos foi você, pois poderíamos ter nos aliado ao Reino Unido e resistido ao sadismo de Napoleão. Mas como ele parece estar muito próximo de descobrir, se não descobriu sobre seus poderes, e se ele colocar as mãos em você, certamente te usará como uma arma. Resumo da ópera: viemos por você. Houve muito sacrifício para te proteger, então faça esse sacrifício pela sua vovó. Aguenta mais um pouquinho. Tudo bem, vovó, mas me diz por quê? A festa é para nos virem com bons olhos. Essa é uma colônia, de certo modo, exploramos essa terra, então parte do povo não nos vê com bons olhos. Política. Isso, garoto. Mas no fundo até a própria rainha já estava se arrependendo de tal ordem. Resistiu até o fim. Foram 2 dias de tortura esperando pela tal festa. Lá estavam eles, sendo recebidos como deuses. Aplausos, gritaria, feriado, ninguém trabalhou. O comércio doou oferendas para serem consumidas durante a festa. A realeza havia se juntado aos mortais. Imagine um Deus. Mesmo sendo mau, ele continua sendo um Deus. Se estiveres frente a frente com esse Deus, ainda assim o bajulará, por afeição ou por medo. Por simpatia ou temor, todos festejaram a chegada da realeza. A realeza também estava encantada. Quem conseguiria descrever a magia do paraíso, além do Atlântico, sem comprometer a compreensão da beleza que há nele? O Brasil era uma terra que só a compreenderia quem a ela conhecesse. Carlota se lembrou de todos os poemas que havia lido, nenhum deles sequer conseguiam expressar minimamente a magnitude do lugar. Dom João se lembrou de todos os relatórios que recebera. Lembrou-se da clássica carta de Pero Vaz de Caminha, percebeu que tudo que ouvira estava correto, mas a energia que sentia nunca tinha sido mencionada. Pedro lembrou-se das viagens de Saci, podia jurar que tinha estado ali quando vivenciou suas aventuras protegendo o portal do paraíso, e ele estava certo. A diferença é que no livro a Bahia não tinha tido tantas interferências humanas. Além disso, durante a viagem com o Saci, ele via tudo sob o ponto de vista da narrativa escrita por Jerusa. Agora seus olhos tinham liberdade para verem tudo em seus mínimos detalhes, seu nariz podia sentir o cheiro das flores, suas mãos podiam tocar as borboletas, era um lugar mágico. Entre aspas, que saudades de ti, minha tia. Pensou antes de finalmente dormir, após um final de dia tão agitado e cheio de pequenas, grandes descobertas. O sol está se pondo. Na beira do mar, onde as ondas se desmancham, as crianças brincam com a mãe.
Mais distantes da água, sentados à mesa posta para o chá das 5, estão sentadas a rainha e o príncipe herdeiro. Amamos esse lugar, é um paraíso, diz contemplativo João VI. É realmente encantador, mas precisamos ir logo para o rio. Partiremos em 3 dias, disse a rainha, contemplando as ondas do mar e tomando um chá de flor de laranjeira. Não ficaremos nem um mês por aqui? Pergunta o filho. Não, há muito trabalho a ser feito para estabelecermos a coroa no Brasil. Eu sei, teremos que construir estruturas para movimentar a economia aqui. Precisaremos investir em cultura. Oh, céus, nem me fale, pelo menos temos alguns livros. Vai ter que ler livros por um bom tempo. Sem teatro, sem ópera. Mas muitas praias particulares, isso nunca teríamos em Portugal, não como aqui. É bom romantizar a tragédia de vez em quando. Você é bom nisso. Olha para o horizonte, toma mais um gole do chá. Já pensou em escrever um romance, filho? Tanto quanto já pensei em me tornar um servo. Que humor ácido! Acho que é por conta da iminência de retomar as responsabilidades. Capítulo 23. Ora bolas! O vento armava os punhos e socava com violência a última embarcação que restara da expedição de Napoleão. O oceano violentamente engolira as outras 2. A cada soco de vento, o navio era arremessado de um lado para o outro. Felipe está desesperado ao lado do capitão. Pelo amor de Deus, tire-nos desse furacão. Estou fazendo o que posso, senhor. À frente, um paredão de água repentinamente se forma e cerca o barco. Será nosso fim. Tudo isso para nada. Já que vamos morrer, o senhor pode nos dizer o que exatamente estamos querendo tomar da família real? Concentra-te nesse leme. Isso é tudo. Os 20 homens do barco gritam, choram, imploram aos céus pelas suas vidas, como crianças em frente a seres tenebrosos, como um leão, um urso ou simplesmente uma barata. Ondas vinham de todos os lados, inundam o barco e lentamente o conduz até o paredão da morte. Instantes antes de se chocar contra a parede de água, Felipe se senta, ensopado de água, passa as mãos no rosto, joga o cabelo para trás, respira fundo. Uma lágrima escorre de seu rosto. Toma coragem e se abre para os companheiros na viagem rumo à eternidade. Somos todos peões no jogo do rei. É isso que os reis fazem. Nosso rei nos sacrificou para encontrar uma relíquia que dê a ele poder de governar todo o... Não foi possível terminar o discurso. O barco foi triturado pela onda. 1000 pedaços de madeira, 1000 pedaços de homens, dançando a música da destruição. Abriu os olhos, se viu no quarto e respirou sentindo que 1 tonelada havia saído do peito. Levantou-se e saracoteou pelo quarto, temendo o que poderia acontecer. Havia um turbilhão de conflitos em sua mente. Devido ter perdido a consciência, era guiado pelo instinto. Já não podia discutir consigo mesmo. Se não mandasse Felipe na expedição que cruzaria o Atlântico, teria que confiar o motivo da expedição para outra pessoa. Isso ele não teria coragem de fazer, já que não confiava em ninguém além do parceiro. Cogitou a possibilidade de não continuar com sua busca pelo que viria junto com a maldita relíquia, assim poderia viver em paz com seus reinos e seu companheiro. Olhou para Felipe, que ainda dormia, não conseguia imaginar o que faria sem a companhia dele. Não poderia viver sem Felipe, mas não poderia abrir mão de sua busca pela relíquia. Sem um ou sem o outro, sua vida perderia o sentido. Governar o mundo era seu destino. Sentou-se à beira da cama, chorou, e esse choro doeu muito em seu orgulho. Ainda era humano. Os militares de Napoleão, por estarem em embarcações menores, deslizam pelo mar e chegam ao Brasil em tempo recorde.
2 navios atracam na baía. Uma foi engolida por uma das tempestades que enfrentaram. Os soldados se esbaldam na simpatia do lugar. Durante 2 dias comem, bebem, transam, mas não são acordados para a vida. Como vamos proceder, Senhor? Perguntou Pedro, o homem bem afeiçoado que era o encarregado pela segurança de Felipe, enquanto se olhava no espelho, aguardando Felipe terminar de se arrumar. Primeiro vamos encontrar a família real, depois procurarmos pelo que exatamente o que viemos buscar. Mas o que é que viemos buscar exatamente? Pedro, nem eu sei ao certo. Quando encontrarmos, eu saberei. Agora vamos sair dessa hospedaria e procurar na cidade. Reúna os homens lá no jardim de entrada para criarmos nossa estratégia. Sim, senhor. Desceram todos, ouviram todos. Vamos alugar alguns cavalos e procurar pelas redondezas se sabem alguma coisa sobre a família real. E, se for preciso, vasculhem a casa de quem parecer suspeito por acobertar esses covardes. Saíram todos. Pedro e Felipe especularam pela cidade, mas ninguém sabia sequer que a família real estava vindo ao Brasil. Cansados de em lugar nenhum chegar com a busca realizada durante quase o dia inteiro, voltam para o hotel antes que todos. Ensopados devido ao calor do lugar, decidem tomar banho. Como se fosse seu amo, Pedro ensaboa Felipe, enquanto esse esconde suas vergonhas dentro da água. O senhor é o braço direito de Vossa Majestade, o rei Napoleão. O senhor sabe se ele tem procurado por alguma dama para colocar sua semente para que o reinado fique com sua própria linhagem? Na verdade, das intimidades do rei, quem cuida é ele. Não sei não, todos sabemos. Sabem do que, Pedro? Pergunta, fingindo não saber do que se trata aquela conversa. Ele e o rei sabiam que muitos sabiam sobre o relacionamento dos dois. Mas quem se atreveria a contestar as preferências íntimas de um rei tirano? Dos dois, ora bolas. Nossa, mais um que fala assim. Assim como? Nada, o que tem nós dois. Que os dois dividem a mesma cama? Eu e o rei dividimos o mesmo quarto, assim como tu e eu estamos fazendo, mas cada um em sua cama. Resmunga em tom de deboche. Que tom é esse? Não fosse o mundo uma caricatura da incoerência, ninguém precisaria mentir para se enquadrar nas regras que ninguém segue. Acho que estou mentindo? Sim, eu já vi os dois dormindo juntos. Se esqueceu que eu faço parte da guarda real, tenho acesso ao vosso quarto? E entraste só para ver se eu e o rei estávamos... Não, porque entrou no quarto do rei sem se anunciar. Na verdade, entrei só para ver se estavam dormindo juntos. Como ousou fazer isso? Deixe-me a sós, posso tomar meu banho sozinho. Diz sem se alterar o tom de voz. Calma, senhor, deixe-me explicar. Fiz isso pois precisava saber o quanto precisaria proteger o rei. Não protejo apenas a segurança de vocês, mas gosto de ser útil na proteção da reputação do rei. Muitos soldados comentam sobre ele não ser visto com mulheres, mas estar sempre em sua companhia. Acho que deveriam casar o rei com alguma dama, sabe? Quem decide isso é ele, não nós, diz levantando e pegando a toalha para se secar. Mas, se me permite, os dois formam um belo par. São dois homens bem afeiçoados. Em qualquer circunstância, se disserdes isso, será decapitado. Diz, sem se importar com o elogio, e continua se secando. Eu sei, jamais. Sua vez, tome seu banho. Os outros devem estar chegando. Espero que tenhamos boas notícias. No quarto, 2 homens leais, cada um ao seu modo, controlavam seus impulsos. Terminaram o banho, arrumaram-se e esperaram. Os outros militares franceses começaram a chegar na calada da noite. Ninguém obteve êxito. Definitivamente deram com os burros na água. Partiremos ao amanhecer para o Rio de Janeiro. Quem sabe não tenham ido diretamente para lá.
O sorriso lhe foi arrancado do rosto com um golpe no que lhe havia sobrado da alma. Vamos, me diga onde está Felipe. Ele não sobreviveu. Perdemos o barco dele em uma tempestade. Não! Vós os deixaste morrer, seus estrumes do demônio. Pelo amor dos 7 mares, me digam que isso não é verdade, que estão brincando. Não, senhor. Napoleão grita como uma criança. Quebra tudo que está no salão. Desaba no chão. Por que diabos também não estás morto? Não era para tu cuidar da segurança dele? Sim, meu senhor, mas como perdemos uma das embarcações, o senhor Felipe reconfigurou a ocupação das embarcações na volta. Napoleão chora silenciosamente. Deixe-me a sós. Saia, soldado. Estirado entre os cacos da sala de reuniões, lembrou-se do sonho que tivera. Percebeu que não era um sonho, uma visão. Estava dilacerado. Sentia dores na alma, dores na carne, nos ossos, doía a existência. Na consciência não tinha o anjo e o demônio para o jogo onde um julga e o outro o absolve da culpa. Tinha apenas a culpa. Por 2 dias reclusou-se. Seus pais, que moravam no Palácio Real, tentaram reanimar o filho, levaram comida, levaram música, levaram carinho, mas ele estava resoluto em se martirizar. Mas, como se fosse atraído pelo dever de seguir em frente, acordou no 3º dia, sentindo o mau odor que seu corpo exalava. Pediu um banho. Mais tarde chamou o sobrevivente responsável pela embarcação, que conseguiu chegar na Espanha. Conte-me o que aconteceu. Eles colocaram a embarcação à deriva, tentando não ser empurrado pelo vento contra a parede de água. Foram empurrados por ondas menores contra um paredão que se formou rapidamente na frente da embarcação deles. Como estávamos a uma distância considerável, conseguimos nos desviar. Até cogitamos. Em nenhum lugar do mundo a embarcação principal vai na frente. Esta história está errada. Vamos, explique-se. Ele insistiu em ficar na frente. Disse que queria ser o primeiro a colocar os pés na terra. Tanto faz o que ele disse ou queria. Meu rei, não poderíamos desrespeitar as ordens dele. Um silêncio sepulcral pairou na sala. Napoleão encarava o soldado com um desejo inexplicável de arrancar-lhe os olhos e o comerem. Limitou-se a perguntar sobre a missão. Não vimos nem sinal da família portuguesa. Não pode ser, é muita incompetência. Como que você tem coragem de aparecer na minha frente sem Felipe e sem qualquer notícia dessa maldita família real ou da maldita relíquia? Ora bolas, que relíquia, majestade! Ele gostava quando eu dizia, entre aspas, ora bolas. Pedro faz uma cara de constrangido. Fingindo-se desentendido, fingindo não querer saber da intimidade do rei. Majestade, de que relíquia o senhor está falando? Não estou falando de nada, saia da minha sala. Por 2 meses ficou perdido, sem saber qual direção seguir. Não confiava na própria sombra que, como dizem, quando a noite chega escura sem luz, até ela nos abandona. Sem Felipe, o rei precisa confiar tal informação a uma nova pessoa para conseguir discutir sobre os caminhos a seguir. Ainda cheio de hesitação, decidiu que seria o adorável e sempre prestativo Pedro. Pedro, é o seguinte, se deixar essa informação escapar, eu mesmo o decapitarei. Pelo amor de Deus, majestade, sou um túmulo. Do que se trata? Eu perdi meu braço direito porque não quis confiar a mais ninguém, além de Felipe, essa informação. Majestade, antes de o senhor continuar, vou te dar uma prova do quanto pode confiar em mim. Como assim? Eu sabia sobre o senhor e o Felipe. Sem rodeios, eu sabia que os 2 dividiam a cama. Eu lhe mato agora ou depois? Não mata, pois eu sempre protegi o segredo do senhor e faria qualquer coisa para preservar sua reputação. Qualquer coisa? Sim, qualquer coisa, majestade. Aproxime-se então. Pedro se aproxima. O rei se levanta subitamente,
segura-lhe pela longa cabeleira loira com muita força e, como se fosse um cocô seco, lança a cabeça do soldado contra a mesa de madeira maciça. Ao atingir a mesa, a cabeça emitiu o som da morte. Metade do corpo ficou na mesa. Tu o matastes, não foi? Seu covarde, sua desgraça. Não houve resposta. Napoleão sentou-se e olhou fixamente para aqueles olhos mortos. Majestade? Napoleão acorda do devaneio. Estava certo de que o soldado sentado do outro lado da mesa era o executor de seu parceiro. Sim. O que Vossa Majestade queria me contar? Que você ficará no lugar de Felipe. O senhor está querendo dizer que vai me ajudar a traçar estratégias? Só isso? Diz com uma expressão de decepção no olhar. E o que mais seria? Não sei, nada não. Pode trazer suas coisas para o meu quarto. Até eu me casar, quero ter a companhia de alguém. Não consigo dormir sozinho. Se contar isso a alguém, já sabe. Riu-se por dentro Pedro. Havia conseguido o que queria. Riu-se por dentro o rei. Iria destruir a vida daquele que lhe roubara o amor. Nada de todo o poder que tinha conquistado na Europa por meio do controle comercial e político foi suficiente para suprir o vazio que havia onde antes era ocupado por Felipe. Agora só tinha interesse em uma coisa: encontrar a relíquia. Na verdade, duas. Também estava nos seus planos se vingar de Pedro, mas isso ocorreria no tempo certo. Encontrava-se de mãos atadas, não podia ir até o Brasil, atrás da família real, por estar amaldiçoado, mas também não confiava em mais ninguém para tal missão. Lembrou-se do tio. Há muito tempo não o via. Não sentiu culpa por ter abandonado ao esquecimento a pessoa que lhe mudara a vida. Estava tão desolado que culpava o tio pelo vazio que sentia, mas sabia que se alguém poderia ajudá-lo, esse alguém seria o tio. Capítulo 24. Uma porção de espectros. Mais de 2 décadas depois da última vez em que estivera em frente àquele portão. Lá estava ele, novamente. Não viera agradecer, mas viera pedir por socorro novamente. Ainda que se sentisse vazio devido à perda recente, a ausência de uma consciência não lhe permitia deixar à mostra os demônios que temia. Por isso, a casa estava reluzente, um paraíso. O portão se abriu, o gato o acompanhou. Dentro da casa tudo estava exatamente como da última vez, menos o tio, que estava parecendo um esqueleto falante. Mas o gato, como sempre, descansava no colo do velho e não tinha envelhecido um dia sequer. Você cresceu, diz buscando forças do âmago para conseguir conversar com o sobrinho. Ver o filho era como, depois de anos, conseguir um colírio para os olhos que não piscou nenhuma vez durante todo o tempo que passara sozinho. Cresci um pouco, diz olhando para o chão e descobrindo que o tio era a única pessoa capaz de o deixar desconcertado. O senhor me desculpe por não ter voltado aqui antes para lhe agradecer. E você encorpou, diz, fazendo de conta que não estava ouvindo ou se importando com o que Napoleão falava. Eu deveria ter vindo, mas tudo mudou e se acelerou na minha. Está bonita agora. Estou feliz por te ver. Mas tu chegastes na hora certa. O senhor sabia que eu estava vindo? Eu sei de muita coisa, meu filho. Então o senhor sabe o que eu vim fazer, não sabe? Vamos ao ponto, antes que não tenhamos mais tempo. Mas também não é assim, o senhor não vai morrer agora. Pega aquela cerâmica negra sobre a... Tudo bem, vou pegar. Napoleão se levanta e vai até o balcão ao fundo da sala, nas costas do tio. Ao pegar a cerâmica, que tem formato de um corvo, a cerâmica toma vida e antes que Napoleão sinta o calor do corpo da ave, ela voa fazendo... Hijo de uma mal parida, shit, merda, merda, por que não avisou?
diz pulando de susto. O tio se diverte, sorri descontrolado, como se há instantes não estivesse falando como um homem dando o último suspiro de vida. A ave aumenta de tamanho, fica com a altura de uma criança de 7 anos. Com as asas empurra a poltrona do tio, que rodopia e para, após bater no balcão de onde Napoleão tirara aquela coisa monstruosa. Se posiciona no centro do pentagrama, com a cabeça empinada e as asas levantadas. Napoleão corre até o tio para o socorrer, mas ele está sorrindo. Gostou do meu truque? O senhor deve estar querendo me matar do coração, diz colocando as mãos nas pernas do tio, enquanto se posiciona de cócoras. Olhe para ti, um rei com medo de um simples corvo. Um simples corvo? Em outras épocas fostes mais corajoso. Lembro-me dos vermes subindo nas tuas pernas e tu resistindo. Ainda não sei como consegue não ter medo daquilo, mas não fiquei com medo agora, só me assustei. Aliás, o senhor não estava quase morrendo quando eu cheguei? Ainda estou, mas exagerei um pouco para te causar culpa. Já me sinto tão culpado, meu tio. Tu fizeste o que tinha de fazer, como iria adivinhar? O senhor sabe se foi o Pedro que... Não se incomode com Pedro, tudo que ele quer é seu bem, use isso. Mas eu preciso me vingar do que ele fez. Lembra-se de que o Felipe nem sempre fora a pessoa mais cortês contigo? E o que isso tem a ver? Vá até a cozinha e pegue uma bacia sobre a mesa. Diz cortando o assunto e mudando o ritmo da fala. Parece estar com pressa. Napoleão vai até a cozinha. Sobre a mesa tem uma bacia de ouro e dentro um líquido negro que parece uma meleca podre. Isso vai voar também? Pergunta gritando. Não houve resposta. Napoleão pega a bacia e a leva até a sala. Coloque sobre o corvo. O rei faz o que o tio ordena. O que é que isso faz? 2 coisas preciso dizer. Primeira, nem sempre se nasce mago, se torna mago. Tu só terás 3 chances. Chances para quê? Dentro desse livro, diz colocando as mãos sobre um gigante livro velho que tem estampado na capa, entre aspas, Árvore da Vida, que representa a ligação entre céu, terra e submundo. É uma árvore cujas folhas e raízes se encontram formando um círculo. O livro está no móvel onde estava a cerâmica de corvo. Tem tudo o que precisa saber sobre os espectros. Espectros? Nesse texto tenho a gravura de uma árvore da vida, árvore de caule grosso, com galhos e raízes e folhas que se encontram formando um círculo. Retomando, espectros são cópias, entre aspas, liquemineralizadas de ti. Elas poderão ser seus olhos do outro lado do mundo. Agora me dê a sua mão. Com uma mão em Napoleão e outra no gato, o velho começa a emanar energia para os dois. Uma energia cor de fogo sai de suas mãos e é absorvida pelos 2 corpos. Napoleão começa a revirar os olhos, inspira fundo e violentamente. Ao terminar de puxar o ar, expira, sentindo um alívio. E seus olhos podem ver que seu tio está pálido e sem vida. Tio, não pode ser, tio. Fale alguma coisa. O tio não responde. Está morto. O gato pula do colo do velho, pula a janela da sala e desaparece. Napoleão o observa. Ao voltar a olhar para o tio, ele está se desfazendo em cinzas que se desmancham no ar. Suas pernas perdem as forças. Senta-se na cadeira do tio. Assim que senta, todo o luto e toda a culpa por não ter se dado ao trabalho de visitar o tio passaram. Pegou o livro. Primeiro capítulo se tratava da, entre aspas, porção de espectro. Além de uma receita de revirar o estômago, havia as instruções de como ativar a poção. 1 gota e somente 1 gota de sangue de quem precisa do espectro deveria ser jogada dentro da bacia dourada. Pelo espelho que se formar na bacia, o espectro levará aonde os seus olhos quiserem ir
e refletirá enquanto o espectro viver. O espectro só pode morrer se atingido por magia. Entre aspas, simples. Pensou enquanto se levanta e caminha até a bacia. Retira do bolso um canivete, faz um talho em sua mão direita e cuida para que apenas uma gota caia sobre a bacia. Ao cair, o sangue faz com que o líquido comece a borbulhar. Do centro daquele líquido gosmento e borbulhante, começa a subir um corpo. Ao ficar no tamanho adulto, a gosma preta se escorre, revelando uma cópia fiel de Napoleão. Napoleão dá alguns passos para trás. O espectro sai cuidadosamente da bacia para não derrubar o líquido. Se isso não é coisa de louco, não sei o que é. O que disseste? Pergunta o espectro. Ah, claro, você fala. Porque eu não falaria, sou uma cópia sua? Isso é muito estranho. Eu interagindo comigo mesmo, tanto faz. Diz, recobrando a indiferença. Preciso te colocar em uma embarcação agora. Sabes navegar? Sei fazer tudo o que aprendestes até me despertar. Ótimo, partirás agora para o Brasil. Tenho certeza que a realeza fugiu para lá. Um servo deles não mentiria para mim. Não naquelas circunstâncias, estava se cagando de medo de morrer. E ainda assim morreu. Eu jamais o deixaria viver não sentindo aquela fúria. Tu realmente és uma cópia de mim. Vamos esperar anoitecer e partirás. Napoleão caminha até a bacia sobre o corvo e consegue ver suas costas sob o ponto de vista do espectro. Família real, esperem por mim, estou chegando. Maldição, essa viagem vai demorar uma eternidade, exclama o rei ao observar que o seu espectro só consegue ver água ao seu redor e que pelo jeito ainda vai demorar. Mantenha calma, não dá para acelerar a viagem. Que calma o quê? Tenho pressa. E tu achas que eu não tenho? Tanto faz.